Beleza, dando continuidade aqui, então, nossa quarta videoaula, a gente vai falar um pouco aqui do componente data módulo. Esse componente aqui é do tipo não visual, então quando você rodar seu programa aqui, ele não vai aparecer nada. Então, por esse componente aqui, que eu utilizo para fazer o controle de login e chamar as telas. Por ele ser não visual, então ele vai ser a primeira coisa que vai começar a rodar assim que o nosso sistema foi iniciado na memória do Windows. Então ele vai ser chamado e ele vai chamar a função login, que é aquele formulário que a gente criou na aula passada. E ele vai ser responsável por tratar as funções vindas da tela do login. Então ele vai tratar, se por acaso o login estiver correto, ele vai no banco de dados, vai fazer verificação, retornando um valor verdadeiro, ele vai fechar a tela de login e vai chamar a tela principal. Caso tiver algum erro, ele vai mandar exibir no formulário principal lá, que é o nosso formulário de login, né? A primeira tela que vai aparecer, ele vai mostrar uma mensagem de erro. E 3 mensagens de erros consecutivas, o programa vai ser encerrado automaticamente. Então vamos primeiro aqui, a gente vai fazer a comunicação, né, do nosso data módulo com o banco de dados. Então, primeiro passo, vamos salvar, né, o nosso data módulo dentro da pasta do sistema. Vamos dar um save all. A gente vai na pasta fontes. Dentro da pasta fontes, vamos salvar aqui a nosso U, porque ele é uma unit, né? O DT módulo. Vamos chamar ele de UDT módulo. Ou como ele é diferenciado de todos, vamos colocar só DT módulo. DT underline módulo. Módulo. Vou chamar ele assim para ficar mais fácil. Então a gente dá um salve, uma salvada nele, ele está salvo. Agora vamos fazer a conexão do sistema com o banco de dados. A gente vai na aba aqui do Interbase. Na aba do Interbase, a gente vai procurar um connection. Esse daqui, ó. T-Database. IB-Database, esse componente. Na aba Interbase, a gente vai procurar esse IB-Database. Beleza, uma vez que a gente pegou esse componente, agora a gente vai configurar ele. Ele tem umas propriedades aqui no Object Inspector, né? Primeiro vamos mudar o nome dele de para IB banco, né? Porque ele é o banco principal. No database aqui a gente vai fazer a conexão do banco de dados via arquivo ini, mas aqui só para ilustrar aqui que a gente vai conseguir fazer essa conexão, vamos fazer aqui direto aqui na mão. Então a gente vem aqui em database name, vamos lá na nossa pasta do sistema, vamos na nossa pasta dados. Aqui pode ver que ele não mostra nada, porque está filtrado como IB ou GDB. E o nosso banco é do tipo FDB, né? Que é de Firebird. FDB, isso. Então a gente vai clicar nele, a gente vai colocar todos os arquivos, né, para poder aparecer. Se deixar assim ele não aparece, o filtro ele elimina. Vamos deixar All Files, a gente seleciona nosso banco de dados. Então o nosso caminho do banco de dados já está setado, né? Agora a gente vai dar 2 cliques aqui no nosso banco de dados, nele mesmo. Ele vai abrir essa configuraçãozinha aqui. Aqui a gente vai colocar a nossa senha, né, que é o sysdba e o master key, que é a senha. Vamos fazer um teste. Ele pediu aqui a senha novamente, porque a gente deixou o prompt aqui ligado. Vamos deixar, tem que finalizar aqui.
Então não vamos fazer teste. Login prompt, vamos desmarcar aqui e fazer teste. Ó, então desmarcando aqui ele vai desmarcar lá também. Então teste, ele conectou com sucesso. Vamos fechar. Ele precisa de um default transaction aqui. Então vamos achar esse transaction aqui dentro. Ó, vamos pegar esse transaction, vamos colocar, renomear ele também, né, para IB transação. Vamos colocar ele aqui do lado. E nosso banco aqui vai ter o IB transação aqui. Vamos dar uma conectada para ver se ele já vai conectar. Então a gente já está conectado com a nossa base de dados. Agora vamos colocar aqui mais um de conexão. Deixa eu ver. Vamos colocar um de tabela aqui só para fazer teste, para ver que a gente consegue já buscar as tabelas, mas a tabela eu acho que eu vou colocar em cada formulário, eu acho que é mais correto se fazer. Então vamos deixar aqui um IB tabela. Database a gente vai setar como banco. Table name, que a gente vai setar a tabela usuários. Então ele já está buscando os usuários ali. E se eu vier aqui e der dois cliques, a gente já consegue adicionar os campos. Ó, nossos campos já estão aqui, certo? Mas eu não acho a maneira mais correta de estar colocando tudo aqui. Não, vou colocar tudo aqui. Então, vou renomear essa tabela, né, para o nome dela. Então vai ser TB usuário, porque a gente vai ter dentro do sistema um componente para trabalhar com a tabela usuário e um componente para trabalhar com a tabela alunos, que é a que vai fazer a parte dos alunos lá, que a gente vai trabalhar. A gente pode dar um active agora que ele vai funcionar. Então está ativo. Certo, mas toda essa configuração ela vai ser dada por um arquivo ini. Por quê? Aí eu consigo movimentar dentro do sistema depois que tiver instalado essa base de dados para qualquer pasta. Não preciso ficar preso nessa configuração. C2 ponto, meu sistema dados. Ele pode ficar móvel. Tem um componente aqui que eu ainda não tinha visto nas versões anteriores, que é esse database ini. Eu vou dar uma olhada nele para ver o que ele faz. Ele basicamente ele passa as configurações para o banco de dados, eu acho, não tenho certeza, não trabalhei com ele ainda. Ah não, ele busca o arquivo ini para poder ler. File name. Não sei como é que ele funciona, vamos trabalhar com ele não. Vamos deixar ele de lado, vamos fazer do jeito que eu sei fazer, para não ter muita complicação. Então, eu já tenho aqui pronto aqui, então nossa conexão está pronta. Vou mostrar aqui em Project, a gente vai em Options, e vamos aqui em Forms. Aqui ele diz para mim o que vai ser chamado primeiro, que é o Forms autocriáveis aqui. Então primeiro ele vai criar o Form 1, que é a nossa tela de login, e depois o Data Módulo 1. Então eu não quero esses dois aqui, certo? Eu quero que chame o Data Módulo e depois ele vai chamar, o Data Módulo vai ser responsável por estar chamando o formulário 1. Lembrando que o Data Módulo ele não é um componente visível. Eu vou tirar o formulário daqui, vou dar um OK. Então agora se eu rodar a aplicação vai rodar, mas não vai me gerar nada. Nada visual. Eu vou chamar aqui o gerenciador de tarefas para a gente poder estar visualizando o sistema rodando na memória do Windows. Então vamos rodar aqui. Ó, ele está rodando, compilou tudo e não apareceu
nada para mim. Ele foi, rodou e finalizou por si só, porque ele não tem nenhuma função, ele pegou e voltou e finalizou. Mas ele rodou. Caso eu tivesse passado uma função para ele chamar outra coisa, ele ia ficar na memória. Vamos rodar aqui mais uma vez. Ele está aqui rodando. E como ele não tem nada, ele saiu da memória. Então beleza, então isso daqui é uma função importante. Vamos chamar ele agora. E no evento dele onCreate, no onCreate dele, ele vai chamar para mim o formulário o formulário principal. Então a gente vem aqui em onde que é, tem que lembrar. Ah tá, use init, então o data módulo ele vai ter que enxergar o FRM login. Isso daqui é uma forma visual de você estar declarando uma unit. Então eu venho aqui, seleciono ele e ele vai adicionar aqui em implementation, ele vai adicionar aqui em uses o FRM login, porque a gente consegue visualizar aqui. Então o que eu vou fazer? A gente vai declarar aqui em variável, né? Vamos colocar login do tipo tform1, que é o nosso formulário de login, que a gente não mudou o nome, mas a gente vai mudar. Vamos fazer dessa forma primeiro, só para mostrar. Depois a gente vai fazer a modificação. Então, login, opa, então o login vai ser igual tform.create self, e eu vou falar aqui login.show modal. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui, cria para mim uma variável do tipo login. Dentro dessa variável login, eu vou salvar o formulário de login e depois eu vou falar, exiba para mim esse formulário. Então, ao rodar aqui, a gente viu que a gente só tem o data módulo na memória. No evento onCreate, assim que for criado o data módulo, ele vai chamar para mim a tela de login. Vamos rodar aqui para ver se vai dar certo. Vou deixar aqui o gerenciador de tarefas ligado para a gente ver o nosso programa sendo executado. Nosso programa é o SGAM, né? Então vamos dar um play, compilar, né? Então ele está na memória. Ó, então ele estava na memória, ele chamou primeiro o data módulo foi e chamou para mim essa tela de login aqui. Beleza? Então, pelo data módulo a gente vai gerenciar. Depois, para trocar essa tela com o data módulo, eu vou fazer aqui. Caso tiver login, eu fecho aqui e chamo o outro formulário. Beleza? Deixa eu encerrar esse aplicativo, né? Vou voltar para a tela do Windows. E eu acho que eu posso liberar a memória. Não tenho muita certeza. Deixa eu ver aqui. Phone free. Vamos ver se vai dar problema para liberar um pouco de memória. Chamou e liberou memória. Uso de 11K. Tá legal. Então aqui digitarei minha senha aqui e vou fazer a função para logar. Então basicamente a gente fez aqui então nessa videoaula que a gente conseguiu criar nosso data módulo, conectar nosso banco de dados, a gente está conectado ao banco de dados e a gente conseguiu chamar nosso formulário aqui de login através do data módulo.
Na próxima aula, então, a gente vai fazer o login em si, né? No caso de logar ou não. E chamar a... Não, na próxima aula acho que a gente vai fazer o login e chamar o formulário principal. A gente vai criar um formulário principal a princípio, sem nada desenhado, depois a gente desenha a parte gráfica dele. Beleza? Então, ficando por aqui nessa aula e até a próxima.